Olá, tudo bem? Você sabe a importância de se estudar sobre os resíduos de tiro presentes em uma cena de crime? Não? Pois nesse vídeo eu irei explicar para você apresentando 2 artigos publicados sobre o assunto. Para entender a importância desse estudo, devemos nos atentar aos números de homicídios cometidos por armas de fogo no nosso país. Segundo dados publicados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública em 2022, no ano de 2021, as armas de fogo foram utilizadas em 76% de todos os homicídios no Brasil. De acordo com os dados do Sistema de Informação de Mortalidade, em comparação com 2020, esse número cresceu, o que nos leva a refletir o que pode ter ocasionado esse fato. Dessa forma, ao estudar sobre o resíduo de tiro obtido em uma cena de crime, é possível relacioná-lo com a arma utilizada no crime e com o suspeito. Isso pois o resíduo de tiro é derivado da munição. A munição ela é composta por um projétil, estojo, a pólvora e a mistura iniciadora. Esta última é a mistura responsável por iniciar a combustão da pólvora e é composta por, principalmente, trióxido de antimônio, tetróxido de antimônio, nitrato de bário e estifonato de chumbo. Geralmente, essa mistura ela é comprimida pelo percursor, onde os cristais de estifonato de chumbo e de antimônio são quebrados, iniciando a combustão, como a gente pode ver no vídeo ilustrativo. A combustão da pólvora ela irá gerar um volume de gases, fazendo com que o projétil seja expelido para fora do cano da arma, junto com os resíduos sólidos, que é essa fumaça que a gente pode ver no vídeo. Nesse momento, os componentes metálicos são volatilizados e condensados, dando origem a pequenas partículas esféricas, caracterizadas como resíduo de tiro, ou GSR. Esse resíduo vai ser formado principalmente por chumbo, bário e antimônio. Como nós podemos observar, essa fumaça faz com que os resíduos sólidos permaneçam não só dentro do cano, mas como também ao redor do tambor e também atingindo as mãos, braços e cabelos e roupas do atirador, além de se espalharem na cena de crime. Visto então a importância de estudar sobre o GSR, o primeiro trabalho que irei apresentar para vocês é o de título Análise de resíduos de tiro produzido por pistola calibre .38 usando a espectroscopia de emissão óptica acoplada com plasma indutivamente. Nesse trabalho, Vanini e colaboradores realizaram 3 estudos. O primeiro era para saber qual a melhor região de coleta nas mãos de um atirador. O segundo estudo era para saber como a lavagem das mãos reflete na sensibilidade da análise. E o terceiro, em relação ao qual o melhor tipo de coletor. A coleta ela foi realizada, então, em 6 voluntários, sendo 3 homens e 3 mulheres. A quantidade de disparos efetuados pode ser vista no quadro a seguir, onde nós tivemos uma coleta no branco, uma coleta depois de 1 disparo, uma coleta depois de 3 disparos e uma coleta depois de 5 disparos. Ao total, foram 36 amostras para cada região da mão coletada e para cada voluntário. E a sequência de coleta ocorreu na seguinte ordem. Primeiro foi coletado antes do disparo. Para um estudo, foi feita a lavagem das mãos e foi coletado após um disparo. Após esse primeiro disparo, novamente foi realizada a lavagem das mãos e foi coletado novamente após 3 disparos, feito a lavagem das mãos, coletado após 5 disparos. Como foi realizado o estudo para ver como a lavagem das mãos pode afetar a capacidade de detecção do GSR, foi feita a coleta sem lavagem e com lavagem. E os swabs utilizados foram armazenados em tubos Falcon de 15 ml, contendo uma solução de 2 ml de solução de HNO3 a 10%. Como eu disse, essa coleta ela foi realizada em 4 regiões das mãos dos atiradores, dos voluntários. A palma, o dorso, o polegar e a palma do dedo indicador. E o dorso do polegar e do dedo indicador, TF palm e TF back. Para a coleta, os seguintes métodos foram utilizados. Usamos primeiro wasabi secos, umedecidos com solução de EDTA e umedecidos com água. Para a coleta do GSR com os coletores tipo fita, que foi uma testagem também, um estudo feito pelo artigo, 2 espátulas foram fixadas nas extremidades da fita, produzindo uma área de coleta em torno de 3 centímetros cúbicos. As fitas testadas foram adesivo, fita dupla face, adesivo gesso e fita scotch. As amostras coletadas com suave foram digeridas em um banho ultrassônico por 20 minutos. Após isso, foram levadas ao banho-maria 100 graus Celsius por 1 hora.
Depois disso, as amostras foram centrifugadas para então ocorrer a retirada do suave. Finalmente, a solução restante foi avolumada para 10 ml com água destilada e levada para análise via ICP-OES. Além disso, as amostras coletadas com fita adesiva foram realizadas a partir de um método de digestão por micro-ondas, seguindo as seguintes etapas de digestão. Para facilitar na interpretação dos resultados, as imagens referentes ao gráficos e tabelas foram retiradas do artigo em questão e serão apresentadas aqui. O primeiro resultado apresentado pelos autores é essa tabela, que irá apresentar as concentrações de chumbo, bário e antimônio encontradas nas 4 regiões das mãos analisadas. Em todos os casos, um aumento na concentração do GSR pode ser observado em função do número de disparos, como a gente vê aqui na tabela. Além disso, é possível observar também que o chumbo foi o elemento encontrado em mais abundância em ambos os sexos. Outra coisa que a gente pode observar é o fato de que a concentração de chumbo ela é maior para os homens. Isso, de acordo com os autores, se dá pelas diferenças características existentes entre as mãos masculinas e femininas. As mãos masculinas elas são maiores, mais grossas e têm mais pelos, o que contribui seletivamente para uma maior adesão do GSR. Também é importante notar que as regiões TF-palm e TF-back foram as mais sensíveis, proporcionando resultados mais representativos em função do número de tiros e também da lavagem das mãos. Já neste gráfico é possível a gente observar a influência do tipo de coletor na análise, né? No geral, podemos observar que os coletores tipo fita, que são esses aqui do meio, apresentaram baixas sensibilidades quando comparado aos suaves e ao Scott, o que demonstra que esses não são adequados para análise de GSR. Vamos observar também que os suaves secos, né, eles apresentaram e o Scott não apresentaram nenhuma contaminação externa observada para os elementos de chumbo, bário e antimônio, diferente das fitas utilizadas. Entre os suaves, que são esses 3 primeiros, o suave seco foi o que apresentou melhor sensibilidade para chumbo e para bário e para antimônio em função do número de disparos e também considerando o efeito da lavagem das mãos. Isso porque, apesar do suave com EDTA apresentar boas condições de análise, o EDTA ele é um agente complexante para outros elementos, como alumínio, que foi detectado em altas concentrações, o que pode ocasionar um erro na minha amostra. Finalmente, o último aqui do gráfico, o coletor tipo Scott, forneceu alta sensibilidade para o chumbo e para bário, mas a presença do antimônio não foi detectada, sendo então concluído pelos autores que a melhor forma de coleta era utilizando o suave seco. Neste último gráfico, os autores correlacionaram as concentrações dos elementos comparando a mão esquerda com a mão direita, utilizando as regiões TF-back, TF-palm e também o coletor do tipo suave seco. A concentração de GSR entre as mãos esquerda e direita, observando essa concentração, nós observamos que o chumbo é encontrado principalmente na mão direita, enquanto que as concentrações de bário e antimônio são semelhantes em ambas as mãos. Essa diferença do chumbo para os outros, de acordo com os autores, se dá devido às baixas densidades desses elementos quando comparados ao chumbo, permitindo então assim uma maior dispersão de partículas, de forma que eles alcançam as 2 mãos no momento do disparo. O segundo artigo que eu irei apresentar para vocês é o de título Análise de resíduos de tiro e de material semelhante a resíduos de tiro usando ablação a laser por espectrometria de massa acoplada com plasma indutivamente, publicada por Isabela Ferreira e colaboradores no ano de 2021. O uso da ablação a laser por espectrometria de massa com plasma acoplado indutivamente, como visto nessa figura, é uma forma de trazer mais informações sobre a composição elementar das partículas que podem ser usadas para identificar o GSR. O GSR ele contém principalmente os elementos chumbo, bário e antimônio, como a gente viu anteriormente. E essa técnica ela vai possibilitar, então, a análise desses elementos caracterizando a partícula analisada. Essa técnica ela vai reduzir dramaticamente o tempo de análise da amostra e eliminar interferências que podem acontecer devido às células epidérmicas, por exemplo.
Nesse estudo, a coleta de amostras foi realizada no posto regional da Polícia Técnica Científica de Resende, no Rio de Janeiro. As amostras de GSR foram obtidas através de 20 voluntários e todos eles passaram pelo mesmo procedimento. Desses 20 voluntários, 15 não eram atiradores, sendo 5 mecânicos, 5 de pessoas após o uso de fogos de artifício e 5 voluntários que nunca utilizaram arma de fogo, chamados também de branco nessa análise. E elas foram recolhidas utilizando o mesmo procedimento a partir de uma fita adesiva de carbono pressionada na superfície das mãos nas regiões indicadas para a coleta de GSR. Aqui nós temos um resumo disponibilizado pelos autores em forma de figura de todo o trabalho realizado. Inicialmente foi feito então o contato com essas pessoas, os atiradores, as pessoas que manipulam fogos de artifício e mecânicos. Depois foi realizado essa coleta nessas regiões das mãos. A amostra foi levada para o laboratório, onde sofreu então um processo de ablação a laser e foi analisada pelo ICP-MS. Os resultados obtidos eles foram normalizados de intensidades para cada isótopo e foram agrupados linhas por linhas para a construção das imagens que seriam avaliadas. Para essa tarefa, as intensidades que foram obtidas então no ICP-MS foram exportadas para o software MATLAB e de lá elas foram elaboradas. Para as análises realizadas nos voluntários que nunca atiraram e nas pessoas que manipularam fogos de artifício, foram observados valores baixos, próximos ao limite de detecção, como nós podemos observar. Porém, as amostras de fogos de artifício apresentaram sinais de analito ligeiramente mais altos do que o branco. Se a gente der uma olhada na escala do gráfico, nós conseguimos observar esse fato. As amostras dos mecânicos apresentaram intensidades de sinal de chumbo e antimônio menores do que as amostras dos atiradores, porém, maiores concentrações de bário foram encontradas neles, considerando as amostras dos atiradores. É essencial a gente notar que as maiores intensidades de bário nas amostras de mecânica em relação aos outros dois elementos, enquanto que na do atirador foram encontradas maiores intensidades de chumbo, é um critério que pode ser utilizado para identificar então o disparo de uma arma, visto que se eu realizo análise de uma amostra coletada de um suspeito e a análise ela vai possuir essas características, eu não poderei indicar que ele realizou o disparo. Agora, se eu encontrar esses elementos com essas características na análise realizada, eu posso então dizer que é um indicativo de que aquela pessoa foi responsável por efetuar o disparo. Para melhor visualização dos resultados, também foi obtido pelos autores os gráficos ternários. Esses gráficos eles servem para comparar os 3 elementos analisados a partir de suas percentagens relativas em cada tipo de amostra estudada, sendo uma razão independente da variável de quantidade de resíduos encontrados, o que proporciona então uma melhor forma de visualizar os resultados e poder discriminá-los. Para o branco, nós podemos observar uma distribuição aleatória das amostras, explicada pela frequente presença desses elementos no ambiente. Para os trabalhadores mecânicos, podemos identificar uma distribuição agrupada, caracterizada pela elevada porcentagem de bário combinada com baixas porcentagens de chumbo e de antimônio. Além disso, o gráfico ele também demonstra uma distribuição muito distinta para as amostras dos atiradores, caracterizada pela maior porcentagem relativa de chumbo, contudo com baixas porcentagens de bário e antimônio. Esses resultados observados pelos autores demonstram então a capacidade da caracterização do GSR por essa técnica, inclusive como um possível falso positivo, fornecendo assim evidências concretas para análise forense.